Borboletinha dá na cozinha, comida do mundo. Olá, amigos do Blue Sky. Obrigada por estar com a gente no 5º episódio do Borboletinha dá na cozinha. Hoje falamos com a Thaísa, nossa santa paciência, que não só é muito divertida, como também é divina em sua missão de transformar a sociedade através de uma educação mais inclusiva. Vale muito a pena ouvir nossa conversa. Olá, amigos do Blue Sky, estamos aqui em mais um episódio e hoje nós vamos falar com a Thaísa, uma mulher maravilhosa e que vocês vão adorar ouvir ela, com certeza, porque é a nossa santa paciência no Blue Sky, né? A santa padroeira que, ó, precisa de santa paciência no Blue Sky, gente. Você não segue? Você não tem paciência? Santa paciência. Fala então um pouquinho de você, Thaísa, qual a sua arroba no Blue Sky? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Thaísa, conhecida mais como Santa Paciência. Minha arroba é Santa Paciência mesmo. No momento o nome tá como Paciência de Férias, pois assim estarei até o começo de fevereiro. De férias, trabalha com educação? Eu sou MEI, né, gente? Não existe férias para quem é MEI, a gente sabe disso. Não, mas janeiro é férias para quem trabalha em educação. Não, para quem trabalha em educação já não existe, para quem é MEI menos ainda. Então eu sou MEI que trabalha na educação. Eu até estava falando, faz anos, desde antes do Covid, acho que pelo menos um ano antes do Covid já, que eu não tenho férias real, porque eu dou aula para adulto e para criança, né? Criança não tem aula em janeiro e em julho, mas adulto tem. Então, férias mesmo agora, porque eu falei, gente, acabou, não vou mais trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, vou abrir meu próprio negócio. Falou, galera. É isso. Mas é isso aí, você tem que ser sua chefe mesmo. Por que não, né? Eu acho o máximo. E você tá onde? Eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci e cresci aí, em São Paulo também. Bom, a gente é aquela relação, eu falo, São Paulo é a cidade que eu odeio amar. Que eu gosto muito de São Paulo, eu acho que São Paulo tem sim suas coisas maravilhosas em questão de cultura, em questão de comida, em questão de passeios, etc. Mas é uma cidade que suga a energia da gente de uma forma tão absurda quando o assunto é trabalho e ganhar dinheiro que, cara, é difícil gostar de São Paulo às vezes. Ah, você tem que gostar de morar em prédio, né, cara? Sim, eu moro em prédio. É aquela coisa. Não tem outro jeito. Não tem quintal em São Paulo. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque morar em casa não é Muito 100% caro, é caro, não é seguro, é mais complicado. Você vai ter que procurar um condomínio e aí vai ser muito mais caro. né? O jeito é fugir de São Paulo. Os povo foge. Porque morar em prédio é. Não estão errados, gente. Não venham para São Paulo. Não é tão legal assim. Venham a passeio. Não venham para morar. Não, eu nasci e cresci na Zona Leste, né? E eu gosto de São Paulo, eu conheço São Paulo pro cacete, mas meu sonho de infância era ter um quintal com árvore, sabe assim? Para ter uma balança de pneu, aquela coisa de ver em filme, né? De ver em desenho. E nunca tive isso, né? Brasil, São Paulo, não tem condição, é. E fala pra gente o que que você gosta no Blue Sky, o que que o Blue Sky te trouxe de bom, o que que você acha legal? Bom, eu gosto de muita coisa no Sky, de bom. Começar que o Sky me trouxe o Pedro, que é meu namorado, no caso. Que legal, olha que bonito. Eu já te falei que eu e o Gui, a gente se conheceu no Orkut, no milênio passado. Então, gente, essas redes muito melhor do que essas redes sociais que são para namoro, entendeu? Não, Porque qualquer rede social é Tinder. exato, qualquer rede social é rede social de namoro, gente. É isso, é só usar direito que dá para fazer acontecer. Poxa, já te trouxe uma coisa legal pra caramba, um amor. Um amor maravilhoso, super companheiro, querido. A gente se conheceu nessas de começar a fazer, galera do Blue Sky de São Paulo, vou fazer tal coisa. Eu ia para uma exposição, foi muito assim, gente, eu vou numa exposição na Paulista hoje e tal. Se alguém quiser tomar uma cerveja depois, bora.
E aí foi a Angélica, a Angie, que tá no Blue Sky, foi o Felipe lá, que sumiu, e a gente tem saudades. Mas é isso. Tinha o Fê e o Pedro. Daí a gente ficou conversando. Aí no dia seguinte eu saí com o Pedro de novo e a gente tá junto até hoje. Tá de Foi- conversinha até hoje. Tá de conversinha, tá se chavecando até hoje. Tá de conversinha, é. O que mais? Bom, aí eu arrumei muitos amigos, eu ganhei muita gente querida, assim, que eu pude trazer para perto da minha vida, né? O próprio Felipe é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, a gente sai, vai para umas baladas, sai para beber às vezes, uma pessoa muito querida para mim. A Angélica é uma pessoa que é tipo, a gente se liga para fazer fofoca e conversar no telefone e tal, e saber uma da vida da outra, é uma pessoa, tipo, você vai criando uma afinidade e tal, então conheci muita gente. Para mim, o Blue Sky foi uma continuação do Cu, na verdade, porque quando o Elon Musk, assim que o Elon comprou o Twitter, eu falei, gente, para mim já deu. Eu tinha Twitter há 14 anos e eu falei, não. Eu vivi tudo isso, eu cheguei aqui quando tinha pouquíssima gente, nunca fui uma pessoa super conhecida na rede, mas eu era uma pessoa que entrava bastante, comentava em algumas coisas. Desde antes das eleições eu já tinha parado de entrar, porque eu senti que virou muito agressão gratuita e gente querendo dar opinião sem ter opinião formada. Tipo, é aquela coisa que às vezes a gente fala no Blue Sky, sabe? Tipo, não gostou do conteúdo, cara, continua rolando e tá tudo bem. É só você não curtir. O Álvaro postou esses dias o Sexta Posta Bosta. E aí todo mundo começou a falar qualquer coisa, assim, que tava querendo falar. E eu falei assim, mano, isso é muito legal, porque, tipo assim, você não concorda, não deu uma briga o negócio, porque é tipo, estamos falando merda aí, essa é a minha opinião sobre o negócio. E aí era isso, curtiu, você gostou daquela opinião daquela pessoa, você curtia, você replicava, não gostou da opinião do fulano, você não curtia. E pronto, e a vida que segue. E é isso que a internet tem que ser, sabe, gente? É isso que a rede social saudável é. É você saber quando você precisa interferir no post de alguém e quando você não precisa. Não tô falando, tipo, vamos ser um isentão de nunca falar contra nada que a gente não vê que tá errado. Não é isso. Se você vê um negócio que tá errado, se você vê um negócio que realmente te incomoda, vai lá e fala, mas eu acho que também tem aquela forma. Como que você vai falar isso? Porque, às vezes, que é, por exemplo, a história que a gente viu, eu não tô passando pano, eu não assisto TV, nem tenho TV em casa, mas a história do próprio Davi, do Big Brother, que foi lá e fez uma fala homofóbica infeliz. Assim que começou a brotar aquilo na internet, eu já perguntei. Falei, gente, mas qual foi o contexto? Porque é aquela coisa, errar, fazer uma fala infeliz. As pessoas fazem isso pensando para digitar. Imagina no calor do momento de uma discussão que você fala um negócio. Não estou falando que o que ele falou foi certo, foi homofóbico, ponto. Mas qual é o contexto geral daquilo? Porque às vezes é aquela coisa que está socialmente enraizada e a gente não pode anular isso, porque tem muito assim, ficar repetindo a mesma coisa, explicando a mesma coisa. Infelizmente, é necessário. Infelizmente, a gente está numa fase da vida que é necessário explicar o óbvio, porque existe tanta coisa que está tão profundamente enraizada dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade que tem gente que não entende como fere o outro. E não é porque ele é mau e porque ele é ruim e porque ele é, tipo, ele quer fazer os outros sofrerem. Não, ele literalmente não consegue entender aquele conceito, porque não é um conceito que afeta a vida dele. Nunca afetou a vida dele. É aquela história do tipo, quando um negro fala alto e quando um branco fala alto, existe uma diferença muito grande de quem está com controle, quem está mostrando autoridade e quem está querendo armar um barraco. E eu tenho certeza que só de ter falado isso, todo mundo imaginou uma cor para um lado e uma cor para o outro, e a maioria tá do mesmo jeito, entendeu? E é isso. E não é isso, é uma coisa que a gente vai criando barreiras para a gente perceber certas coisas. No próprio, tô assistindo 3% agora. E durante as provas lá para eles passarem, tem uma cena que é um assassinato, né? Tipo, o que aconteceu, que é uma cena que eles têm que descobrir o que aconteceu naquela cena. E aí todo mundo começa a falar assim, foi um assassino, porque não sei o quê, a dona da casa que fez tudo, tal, blá, 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 blá. E, de repente, acha-se evidência dentro do quartinho que a mulher era cega. E
O grande ponto era, ela não tá olhando para a cena porque ela tá se sentindo superior, ela não tá indo ajudar a pessoa porque... Não, ela não tá indo ajudar a pessoa porque ela é cega, só que em nenhum momento durante a cena inteira, nem as pessoas que estavam dentro da cena e nem quem tá assistindo a cena para pensar por um segundo, tipo, pô, será que ela é cega? Tipo, será que alguém é um deficiente? Será que alguém tem... Porque toda essa questão de o outro, pra gente é muito complicado entender. O outro sempre vai ser um mistério. Esse outro, quando a gente não sofre o que ele sofre, quando a gente não passa pelo que ele passa, sempre vai ser complicado para a gente entender, É, né? eu acho complicado quando as pessoas têm essa visão deturpada na seguinte forma, assim, eu então sou minoria. Todo mundo é minoria. Todo mundo é minoria. Você é você. Você não tem outro você. Só tem você de você. Então você é uma minoria, sempre. Sempre vai ser. Ninguém tá na tua cabeça. Ninguém sabe o que você pensa. Ninguém viveu o que tu viveu. Então, você é sempre uma minoria. Ninguém é você. Entendeu? E aí as pessoas, então, têm um discurso, sabe assim, ao contrário. Vê a história do racismo reverso, entendeu? Até porque a questão da minoria não é minoria em quantidade, né? Isso a gente tem que lembrar sempre. A minoria, se a gente for juntar as minorias do Brasil, é uma maioria, não é uma minoria, é um Exatamente, grupo cara. majoritário. Mas o que é minoria real, né? Minoria real é a que socialmente, historicamente e estruturalmente está em desvantagem dentro da corrida da meritocracia, que todos nós sabemos que é a grande falácia do capitalismo, porque jamais vai colar, entendeu? Não Putz, cara, existe. é muito foda isso, porque a gente vê um monte de gente que não enxerga os privilégios, sabe? Não é aquele E é uma discurso. coisa que, para mim, por exemplo, eu, como professora de inglês, o caminho que eu fiz, porque eu não gosto da metodologia tradicional. Eu não acredito na metodologia tradicional do ensino geral, e mais ainda do ensino de inglês, eu acho que é uma porcaria o jeito que o inglês é ensinado no Brasil. É o método mais sem noção, porque a gente está falando de duas línguas diferentes uma da outra, em raiz e em estrutura, que eles tentam ensinar da mesma forma. Por isso que a gente fala muitas vezes, a pessoa terminou o colégio, não consegue se comunicar em inglês, mas ela tem mais noção de gramática do que o nativo, sabe? Uns negócios assim, porque eu fiz escola americana por muito tempo, né? Eu fui alfabetizada fora do Brasil e quando eu voltei eu precisei ser alfabetizada de novo. E quando eu passei para a escola brasileira na sétima série, foi muito engraçado para mim, porque eu entrei na aula e entregaram aquela tabela de verbos horrorosa. Todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo que fez inglês no Brasil alguma vez na vida sabe exatamente o que eu estou falando, que é aquela tabela de 3 colunas pavorosa, que tem 3, 4 páginas de verbos irregulares, e que você fala, eu lembro de receber aquela coluna e eu olhava para ela e eu falava, mas o que é para eu fazer com isso? Eu não entendia o que eu tinha que fazer com aquele papel e era literalmente decorar. O que eu tinha que fazer com aquele papel era decorar. E eu olhava e aí eu via os títulos em cima das colunas, o que era cada coluna, e eu ficava assim, gente, isso tem nome? Eles chamam isso disso. Eu só sabia fazer exercício de prova. Pensa assim, eu passei minha vida inteira sendo alfabetizada em inglês. Tinha exercício de prova de inglês que eu só sabia fazer porque tinha exemplo embaixo. Porque eles falavam aquelas coisas tipo, ai, transforme essa frase na condicional zero. Condicional zero, um, dois, para mim, até hoje, quando eu vou ensinar, eu tenho que aprender de novo, porque eu não sei o que é. Eu sei usar. Se eu precisar criar uma frase condicional, eu vou saber fazer ela certinha, mas não faz sentido ensinar do jeito que a gente vai aprendendo ela no processo, entendeu? E isso é um problema que inicialmente para mim era só o inglês, e com o passar do tempo, virando professor, eu percebi que é um problema geral da educação, que é, inclusive, para onde eu estou tentando ir com os meus projetos, de tentar criar alguma coisa que faz diferente, né? Não só reclamar, porque eu acho que isso é o que vale para tudo na nossa vida. É muito fácil a gente falar, isso daqui tá errado, o mundo tá uma merda, que não sei o quê. Aí o cara da padaria te entrega o troco errado, você vai lá e enfia ele no bolso. Filhão, você faz parte do que tá errado, entendeu? É um pouco disso também. Então a gente tem que. Eu acredito muito naquela, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então a gente precisa trabalhar para isso, para trabalhar. Todo mundo A faz. Marina estava falando hoje isso, como os médicos, tipo, a saúde pública em geral é afetada
porque os médicos têm que escolher entre estudar para a vida ou para a prova. Não, e é tudo. Tem um TED Talk, depois eu vou até postar no Blue Sky, um TED Talk que eu acho muito, muito bom, que é com um Sir em inglês, e ele vai falar sobre a educação, sobre o desenvolvimento desses processos da educação, como a gente lida com a educação. E uma coisa que me pegou muito quando eu assisti esse TED Talk é que ele fala como a partir da primeira série, basicamente no mundo inteiro, você foca numa educação da cintura para cima. O que você automaticamente mata vários tipos de pessoa, de pessoas que têm aprendizados diferentes, porque a educação, quando a gente fala da cintura para cima, são pessoas que conseguem ficar sentadas, são pessoas que conseguem focar, são pessoas que gostam de aulas demonstrativas, é gente que vai aprender por base de repetição de movimento, repetição de exercício. E a vida não é assim, entendeu? Existem muitas pessoas, isso talvez seja a melhor forma quando a gente pensa no geral de tudo, mas não é a melhor forma quando você pensa no indivíduo. Porque você tem indivíduo que é mais visual, você tem indivíduo que é mais manual. Então, se você, como professor, não varia essas atividades dentro de um grupo, você acaba dando preferência, o sistema de ensino, de certa forma, dá preferência para uns sobre os outros. Esses uns são quem vai conseguir ficar sentado e repetir as funções que forem mandadas para eles fazerem. Você automaticamente tirou da pessoa que é boa de passar no processo seletivo a necessidade de pensar, a necessidade de questionar, porque as outras pessoas que trabalham de outras formas precisam do entendimento à base da vivência e do questionamento. E aí você tem problemas, porque pessoas que perguntam demais criam muitos problemas, né? Então, a gente tenta evitar. O modelo estrutural da educação já foi feito para evitar isso. Você tem histórias tipo Pina Bausch, que é uma bailarina famosíssima, e a história dela, ele até conta, ela não conseguia fazer exercícios na escola, porque ela achava muito difícil ficar sentada, tal, não sei o quê. Ela falava que ela até conseguia entender a matéria, mas ela não conseguia fazer os exercícios de jeito nenhum. E o médico simplesmente virou e falou assim: como é que você resolveria esse exercício? Faz ele do jeito. Olha para esse exercício e você não precisa ficar sentada, você pode resolver ele do jeito que você quiser. E ela começou a dançar. E quando ela terminou a coreografia que ela foi fazendo na cabeça dela, ela deu o resultado para ele do exercício. E aí ele virou para ela e falou assim: a sua filha é uma pessoa que é corporal, ela precisa se movimentar para conseguir se expressar. Ela não é uma pessoa que consegue colocar as coisas em palavras. Ela é uma pessoa que precisa se movimentar para conseguir comunicar com o outro. Então você começa a refletir sobre toda a arte, toda a cultura nisso tudo, né? Porque existe uma reclamação enorme do sucateamento da cultura, do sucateamento da arte, tudo é uma porcaria, tudo é isso. Antigamente era melhor, mas antigamente as pessoas tinham mais facilidade para se expressar de outras formas. Criava-se mais visibilidade para pessoas que faziam artes, para pessoas que faziam música, para pessoas que se expressavam de forma diferente, que não é o que acontece hoje. Para você ser um músico, você tem que ter alguém que vai te patrocinar. Para você poder ser um artista, você precisa ter alguém que vai estar ali injetando dinheiro na sua carreira para você estar preocupado só nisso, entendeu? E aí tudo é muito complicado porque acaba virando aquela coisa. A arte, a cultura, o que fica de registro final, vai com base em quem teve dinheiro para pagar aquele registro final. Se aquilo ali é um retrato daquela sociedade ou não, são outros 500. Porque o que você tem ali é o que mercadologicamente viável foi inserido como cultura pop ou cultura generalizada. Mas aquela pessoa que não tem a verba, aquela pessoa que não tem o patrocínio, automaticamente não ganha o mercado que ela precisa para aquilo ser colocado como cultura, e você mata culturas assim. Você mata vertentes artísticas, você mata línguas, enfim, 1 milhão de coisas, porque a elite financeira opta por patrocinar coisas e não patrocinar outras. E isso é histórico, entendeu? A gente não está falando, isso é um problema do Brasil de 2024. Não, gente, você tem períodos artísticos onde isso é muito claro. Você começa. A arte inicialmente era ou religiosa
ou contratado por grandes pessoas ricas para, faz aqui uma pintura dessa festa, do casamento, da minha família. E aí cria-se a imagem de que as pessoas usavam esse tipo de roupa. Provavelmente essa roupa foi uma roupa que eles compraram para pintar este quadro, para parecer muito mais ricos e não sei o que do que eles realmente eram, e criar, assim, historicamente, uma sensação XYZ. Não, isso Então, vem de mil anos. Eu acho fantástico que você não reclama só de. Você não põe sua culpa no capitalismo, que nem eu. Você está trabalhando ativamente para mudar isso, entendeu? Isso é lindo, eu acho isso sensacional, cara. Que é isso, a culpa é capitalismo, é isso. Mas é, e daí? E daí? O que que a gente vai fazer então para resolver esse problema? é isso, é que é uma conversa que eu tive muito com meu pai, assim, meus pais, às vezes, sei lá, tem uma situação, alguém joga uma coisa no chão. Ai, fica jogando lixo no chão. Cara, sim, é horrível e me irrita. E eu acho um absurdo quem joga lixo no chão, que podia segurar ele mais um pouquinho e jogar num lixinho, enrola ele, leva um saquinho na bolsa, sei lá, qualquer coisa, pode fazer tantas coisas. Mas não tem lixeira. É, sabe, tipo, Agora aqui, e aqui, o que que você explica esse comportamento de porca do caralho, porra? Eu fico fodida com isso. Tem lixeira aqui em todo lugar. Tipo, em cada esquina, num quarteirão, você passa por 4, 5 lixeiras. Você pensa que não tem lixo na rua? Outro dia um Zé Mané comentou lá no negócio da minha mãe, falando que no Canadá é diferente, ninguém joga lixo no chão. Eu já, caralho, vem aqui ver, sabe? Você leva as criancinhas na praça, mó lixo na praça, cara, sabe? A pracinha tá cheia de embalagem de comida, sabe? Aqui tem muito snacks, que eles chamam de snacks, sabe? Eu fiquei muito. Eu lembro no primeiro mês da escola aqui, a professora, porque não tem abuso verbal aqui. Aqui é primeiro mundo, a professora gritou comigo, que senão ela mandou levar mais snacks. E eu fiquei, mas que pô, snacks? Eu fiz o lanche mesmo, fiz um sanduíche, mandei fruta, mandei suco. O que que é snack, né? Aí, hoje eu sei que você tem que mandar várias coisas embaladas individualmente, industrializadas. Esse é o snack. Você manda o lanche do seu filho? É obrigatório, entendeu? Você tem que mandar. E agora eu mando, porque, né, as crianças aprenderam a gostar. Então, eu mando. E aí, então, esse povo come esses snacks na praça e joga tudo lixo, assim. É um mó lixão, cara. Sabe assim, por que que você jogou esse lixo no chão, filha da puta? Porque tem lixeira bem aqui, sabe? Quem explica o comportamento? mas é aquilo, né? Sei lá, o ser humano, ele é bizarro, assim, é aquela coisa. O ser humano é um bicho muito peculiar, eu acho. Explica o comportamento farinha pouca meu pirão primeiro, quando nem é farinha pouca. Entender, sei lá, eu acho que é muito uma questão do tipo, estou vivendo para mim e o que está em volta de mim tem que se adaptar a mim, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que a internet cria muito disso, onde você cria uma bolha, né? Uma bolha sua, uma bolha social, uma imagem, uma persona, uma coisa ali. E aí, Você acha isso negativo no Blue Sky, essa coisa da bolha? A gente tá uma bolha. é aquela coisa. É negativo no sentido de ampliar reflexões, eu acho. Porque eu acho que sempre tem isso. Estar numa bolha que concorda com você é sempre muito perigoso. Porque se uma pessoa está errada, o efeito manada é o que você estava falando com a Mari no primeiro episódio que eu ouvi ontem. E é uma coisa que eu sinto muito, por exemplo, da questão da cultura do bloco, a cultura do cancelamento, que a gente importou isso rapidamente para o Blue Star. Eu, Thaís, a pessoa, sou meio preguiçosa para a cultura do bloco, não sempre fui. Eu não bloqueio ninguém, cara. Para você ser, eu sou uma pessoa que realmente eu sou paciente em alguns momentos mais do que eu devia. Na Mas santa paciência. mas para você ganhar um bloco meu, cara, você tem que ir num nível onde você me tira do sério muito fortemente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de argumentar. Então, para me tirar do sério muito fortemente, de duas uma, você tem que vir com dois pés no peito de uma forma muito agressiva e tipo, nossa, que nojo de você, tchau, bloco. Ou eu vou ficar debatendo com você, cara. Vou ficar debatendo, até você ser agressivo e aí eu vou te dar o bloco, entendeu? Vai ser isso. Para mim, o bloco ele acontece depois da agressividade extrema de pessoas que não sabem conversar. Porque eu sou eternamente a favor daquela história do eu posso discordar da sua opinião, mas eu vou defender o seu direito de dá-la.
porque eu acho que isso é muito importante. Eu não concordar com alguém, menos quando é Minion, mas isso daí a gente entra em outro patamar. Quando é assediador, cara? Hã? E quando é assediador? Cara, assediador é uma coisa que eu acho muito complicada. Quando o assediador é explicitamente um assediador, tipo assim, o comentário já mostra isso, tal, mas existe algumas coisas para mim que às vezes não são indícios suficientes. Tipo, sei lá, alguém virou um dia e falou: ah, teve uma chuva de bloco num cara porque ele só seguia mulher. Mas ele foi indelicado com alguém, ele tratou alguém mal, porque às vezes é uma pessoa que se sente mais confortável em conversar com mulheres porque elas são menos agressivas do que homem. Mas ninguém parou para pensar nessa possibilidade, entendeu? Tudo era, ele é um assediador porque ele só segue mulheres e ele comenta nos posts dela. O cara comentava nos meus posts, o cara nunca fez nada para mim. E por mais que as pessoas falassem isso, e eu ia olhar, tipo, o que ele comentou no de fulano, o que ele... Não tinha nada ali que era, tipo, invasivo, digamos assim. Sou muito contra abusos físicos, abusos verbais, como uma pessoa que já sofreu violência sexual, abomino qualquer tipo de abusos desse tipo. Só que a gente nunca pode esquecer que, ao mesmo tempo que defender a mulher e defender o abusado, enfim, defender esse grupo mais fraco é muito importante, é importante não ser injusto, né? Porque a partir do momento que se decide que uma pessoa é culpada, vira a Santa Inquisição. E aí você não é melhor que ninguém dentro da história de pessoas que mataram simplesmente pelo prazer de matar. Você decidiu que a sua opinião é sobre aquela pessoa está certa, você criou um pré-conceito, você não dá espaço para aquela pessoa se defender, porque todo mundo vai lá e bloqueia a pessoa. Então, essa pessoa não tem o direito de tentar explicar o que está acontecendo. Às vezes, ela só vai perceber depois que ela já choveu o bloco e não tem mais ninguém na timeline dela e ela não está entendendo nada. Até foi um caso que eu conversei com você. Eu sou muito de conversar. Se uma pessoa vai e me bloqueia, eu quero entender por quê. O que eu te fiz? Tem pessoa que você fala, tipo, tudo faz como tanto fez. Não ia ser legal conversar com você mesmo. Mas tem pessoas que são tipo, pô, essa pessoa parece tão legal. Ela parece tão divertida, traz um conteúdo tão legal para a rede. Eu tenho várias coisas aqui que eu falaria, por que ela me postou? E a pessoa nunca chegou para você e falou, ô fulana, você tá me irritando aqui, não gosto dessa sua opinião sobre isso, acho que você tá errado sobre isso. E eu sou uma pessoa muito aberta para conversar, eu não tenho problema nenhum de alguém chegar e falar assim, olha, sua opinião sobre isso tá errada. Tá, por que tá errada? Ah, tá errado por causa disso, disso, disso. Pô, real, você tem razão, gente, refleti aqui e tô pensando de novo. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Eu acho que isso é o que faz as pessoas aprenderem, é o que faz as pessoas evoluírem. Você estar aberto a discutir as coisas. Então, voltando para a história da bolha, é meio que isso. O grande problema da bolha é que quando todo mundo concorda com você, essa revolta agressiva e imediata, ela é perigosa, porque você se torna o que você está falando que é errado. Porque essa cultura do bloco e essa cultura do cancelamento é porque todo mundo foi se refugiar no Blue Sky. No fundo é isso. A gente não quer ter influencer, a gente não quer gente falando pra gente o que é pra gente comprar, o que é pra gente fazer, 456 publicidades enquanto a gente rola o feed. A gente quer conversar com gente, a gente quer trocar ideia, a gente quer ter conversas construtivas, aprender coisas, expandir horizontes, ter alguém ali para te dar um abraço quando você está triste, enfim, um monte de outras coisas que a partir do momento que a gente importa o ruim, também é problemático. Não, eu acho que tudo bem, sabe? Se você pessoalmente foi assediado, você foi agredido de alguma maneira, você expor, você bloquear, Sim, tá certo, sabe? Você sim. reagir, tá certo. Agora, todo mundo ir lá e fazer, ou você mesmo exigir que todo mundo faça aquilo. Exato, ou você puxar alguma coisa. Às vezes eu vejo pessoas que nem estavam envolvidas na treta. É tipo assim, treta de XYZ lá, que aconteceu ali naquele bolinha, porque fulano falou isso para ciclano, o bagulho foi explanando, todo mundo foi tomando um lado, quando a maioria percebe, todo mundo do lado de fulano, vamos bloquear ciclano. E aí aquele ciclano tipo, sumiu e não é mais ninguém. E
Às vezes é isso, às vezes a pessoa acordou de mau humor, você não sabe o que está acontecendo na casa dela, às vezes a cabeça dela tá cheia, às vezes ela foi infeliz, sabe? Às vezes ela foi lá e escreveu errado, sei lá, sabe? Às vezes ela é culpada mesmo, mas até aí o comportamento de manada é Exato, complicado. é aquela coisa, uma coisa que eu sempre gosto de refletir sobre quando a gente começa a entrar nesse tipo de assunto, é lembrar que o mesmo livro de cabeceira do marqueteiro do nazismo e do Freud é o mesmo livro, né? É a Teoria das Massas do Gustave Le Bon. A mesma base para a teoria das massas foi o que o Freud usou para desenvolver toda a psicanálise, da onde saiu a psicologia, e todos nós temos benefícios até hoje graças à terapia, e também foi da onde saiu toda a teoria de marketing do nazismo, que funcionou. Por pior que o nazismo tenha sido, foi um marketing Foi funcional. efetivo. Por quê? Porque a teoria das massas funciona. Você tem uma pessoa ali que começa a puxar um coro, essa pessoa se torna forte, um monte se junta com ela, e esse monte pode até não concordar com ela, mas a necessidade de pertencimento ao grupo maior faz com que você tome decisões que prejudicam outras pessoas, porque o inocente, até que se prove o contrário, sumiu. A pessoa é automaticamente culpada. Pode crer. E, nossa, isso dava muito papo ainda, cara. Eu acho que realmente é uma coisa chata no Blue Sky, mas como a gente está aqui encerrando, quem que você indicaria para vir falar aqui no podcast também, Thaís? Ai, pessoas maravilhosas, eu indicaria o Felipe para a gente ter ele de volta no Blue Sky, para a gente obrigar ele a voltar. Eu indicaria o Matheus, que faz um trabalho super legal com genealogia, o Genealodicas, muito bacana. Acho que ele está como ChatGPT, que tem uma casa inteligente, maravilhosa. Enfim, coisas diferentes. Acho que são 3 pessoas que de cabeça assim, eu indicaria para você nesse momento. Poxa, adorei. Acho que eu sigo algumas dessas pessoas. Vou adorar conhecê-las também. Puxa, adorei conhecê-la, adorei conversar contigo. Você é uma pessoa que, meu, eu queria sentar junto no recreio também. Vamos sentar junto. Queria tomar uma cerveja. Vamos. Se você vier aqui em Toronto, já reserva um fim de semana pra gente sair, curtir, entendeu? Eu Combinado. coloco os filhos tudo no cabide, nós vamos, saca? Porque, Fechada. beleza, eu achei você fantástica, Eu sensacional, amei essa verdade. conversa. Vamos fazer isso de novo um dia? Quando você já falar com todo Vamos, mundo, depois você já tiver falado com todo mundo, vamos falar de novo. vamos falar de novo, com certeza, cara. Poxa, achei sensacional. Manda mensagem pra mim no Telegram. Mano, vamos continuar sendo amiga de Telegram, trocando Vamos mensagem. continuar eu sendo topo. amiga de Telegram. Manda Fechou, mensagem fechou. pra mim, que tá muito legal. Eu te amei. Amei demais. Muito obrigada, viu, pelo Obrigada. convite. Amei. É meu primeiro podcast, eu tô tentando fingir naturalidade. Não sei se passou. Jura? Nossa, Meu, eu você sou devia muito ter o empolgada. seu podcast, cara. Você fala muito. Eu amei isso, gente. Eu acho que eu vou fazer meu próprio podcast. Eu te ajudo. Yes! De verdade, valeu. Obrigada por escutar até o final. Esse foi o 5º episódio do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas queridas do Blue Sky. Vem falar comigo, a minha arroba é liadru, Liadru. Um beijo e até a próxima.